Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje, a gente vai ter uma aula mais voltada para ortografia, principalmente o uso do L ou o uso do U no final de algumas palavras. Só que antes da gente iniciar com nossa videoaula de hoje, como é de rotina, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pelas redes, tá bom, meus amores? Então, eu vou fazer a chamada. Hugo Matheus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Então, agora eu gostaria de pedir que vocês pegassem um livro de português e abrissem um livro de português na página 78, tá? Onde a gente tem as questões de ortografia, que são palavras com L e U. E aí a gente tem um texto, olha o texto, que é Brinquedos, de Elza Beatriz. Eu fiz de papel dobrado um barquinho, naveguei, fiz um chapéu de soldado e soldadinho. Marchei, fiz avião, fiz estrela, embarquei dentro, voei. Agora fiz um brinquedo, o melhor com que já brinquei. Guardei num papel dobrado o primeiro namorado. O seu nome eu inventei. Então, a gente vê aqui nesse texto, lá do nosso livro de português, da página 78, a gente tem algumas palavras em negrito que estão sendo escritas com L ou U. Não é verdade? E a gente vê que a pronúncia dessas palavras escritas com L e escritas com U diferem, né? Então, agora eu queria trazer para vocês uma apresentação sobre essa questão do uso do L e do U, quando devemos usar, né? E falar para vocês algumas dicas, tá certo? Então, eu peço que vocês prestem atenção aqui na tela, tá? Que eu vou trabalhar com vocês agora toda essa questão da ortografia, tá? Vou colocar aqui para vocês do comecinho. Vejam só, eu resolvi fazer essa apresentação voltada mais para ortografia, para de fato o uso do L e do U, tá? Então vejam só, U ou L no final. Sempre surge essa dúvida, né? Vou colocar aqui. Na língua portuguesa, nem sempre há correspondência entre letra, representação gráfica, e fonema, que é representação sonora. Eu acredito que vocês lembram o que é letra e o que é fonema. A gente já estudou isso lá na primeira unidade. Por isso, palavras escritas com S, como casa, Césio e tantas outras, às vezes são escritas com Z, pois há correspondência sonora entre as letras S e Z, quando o S está entre vogais. Essa característica não é restrita a essas letras. Existem outras como X, C, CH, G, J, que também causam dúvidas. Para dificultar ainda mais o falante, há letras diferentes que representam o mesmo fonema. É o caso do U e do L, quando aparecem no final das palavras, como em sol, sal e laranjal. Por isso, na fala, essas palavras são reproduzidas como sou, sal e laranjal. E na hora da escrita, como não se equivocar? Como saber se a palavra termina com U ou com L? Para resolver, vou colocar aqui mais em cima. Para resolver os problemas com a grafia dessas palavras, é preciso entender que é importante pensar na classe gramatical da palavra, pois se for verbo e estiver na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo como cantou, falou, comprou e resolveu, será escrito com U, pois essa é a desinência, essa é a terminação dos verbos para esse tempo, modo e pessoa. Em geral,
Quando é substantivo ou adjetivo, a grafia será com L. Vamos aos exemplos. Natal, farol, castiçal, avental, legal, fiel, espanhol. Entretanto, isso não é uma regra, pois pode haver substantivos que sejam escritos com o U no final, mas são casos específicos. Por exemplo, o sufixo usado para indicar procedência, eu, é escrito com U, europeu, filisteu, hebreu. Logo, as palavras que esse sufixo aparecem devem ser escritas com U no final. Agora, algumas dicas para a gente não errar na hora de escrever palavras terminadas com U ou com L. Alguns substantivos coletivos são formados a partir do sufixo al, bananal, laranjal, areal. Os adjetivos que são formados a partir de substantivos ou de outros adjetivos como causal, dorsal e pessoal recebem um sufixo al. Neste caso, indicam relação ou pertinência. Os adjetivos que representam referência ou semelhança são grafados com o sufixo io, infantil, pueril, febril, senhorio. Os adjetivos formados a partir de verbos que indicam possibilidade de praticar ou sofrer algo são escritos com o sufixo vel, desejável, removível, corrigível. Quando o substantivo está no aumentativo, uma das possibilidades é a utilização do sufixo arel, fogarel, mundarel e etc. Então, vejam, vou deixar aqui o uso do U ou L no final. E aí, o que a gente pode tirar das informações que foram faladas aqui? Não é regra, mas a gente começa a perceber uma certa equivalência em que palavras que vão ser escritas com U, na maioria dos casos, elas estão indicando o verbo. E os verbos indicam ações, né? Enquanto que palavras escritas com L, elas vão estar indicando substantivo e adjetivo. Não é sempre regra, há exceções, mas é uma forma da gente começar a entender e a fazer as diferenciações, né? De palavras escritas com U no final ou L no final. Dito isso, como tarefa de casa, hoje, vocês vão fazer a página 78 e a página 79 do livro de português. Onde, no primeiro quesito da página 78, ele diz o seguinte: em cada um dos grupos de palavras, há uma incorreta. Identifique-a e a reescreva corretamente. Vocês vão observar no grupo de palavras qual a que está escrita de forma errada. Ela está incorreta. E aí a gente vai identificar e vai escrever corretamente essa palavra. No segundo, você vai colocar as palavras do quadro em ordem alfabética. No terceiro, você vai completar as palavras abaixo com L ou U. No quarto, vai desembaralhar as letras e descobrir as palavras que vocês encontraram. E no quinto, vai pesquisar no dicionário a diferença entre as palavras cauda com U e cauda com L. Percebam que eu falei exemplos de palavras que vai ter o U ou o L no final, mas existem palavras em que a presença do U e do L não vão estar no final da palavra, podem estar no meio, como é o caso de cauda com U e cauda com L, tá certo? Então vejam só uma coisa. De atividade de português no livro, a gente vai ficar com esse conteúdo de ortografia. E eu queria conversar com vocês, porque hoje eu quero iniciar com vocês a trabalhar o nosso próximo paradidático, que nada mais é do que a história As Laranjas Mágicas, tá? A gente vai começar a trabalhar com esse paradidático aqui, As Laranjas Mágicas. E eu queria ler para vocês um resumo, né, dessa história. Tá certo? Para vocês. E aí eu vou ler aqui agora para vocês um resuminho dessa história. As Laranjas Mágicas. Vejam só. Este lindo conto de tradição oral, que vem encantando crianças e adultos em diversos lugares do mundo, vem reforçar no íntimo do nosso coração a certeza de que todo o universo conspirará a nosso favor se não deixarmos nunca de acreditar na força que brota do amor. Então vocês vão ver a história de uma princesa encantada, de um príncipe, vão ver uma história que tem várias coisas lúdicas, né? E eu queria começar a trabalhar com vocês
justamente essa história. Eu quero dizer a vocês que a gente vai fazer uma atividade mais para frente, super diferente sobre esse livro, sobre essa historinha, né? Então, quero que vocês leiam essa história e façam do livro de literatura as páginas 27, 28 e 29, tá? Nas minhas próximas aulas, nas minhas próximas lives, a gente vai falar mais sobre essa história, a gente vai debater as atividades e eu quero muito que vocês façam a leitura dessa história, que é uma história super interessante e eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer. Então, gente, vejam só. O nosso vídeo de hoje está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Leiam a história e um beijo para vocês, um cheiro. E até amanhã com mais um vídeo.